Na rubrica de tecnologias de hoje vamos olhar para a Uber, uma empresa disruptiva que veio revolucionar o setor dos transportes. A Uber é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. A tecnológica norte-americana tem uma avaliação de mercado na ordem dos 61,3 mil milhões de euros, tendo mesmo apresentado um crescimento mais rápido do que o Facebook. Um estudo realizado pela Faber Novel explica porque a Uber se tornou um fenómeno de sucesso. No fundo, os fundadores da empresa souberam ter visão e olhar para setores que à partida não eram vistos como negócios inovadores. Existem 3 situações em que o mundo virou à direita e a Uber virou à esquerda. A Uber viu uma oportunidade no setor dos transportes, enquanto a economia digital acreditava que o mundo online era o futuro. A tecnológica foi capaz de oferecer o mesmo tipo de serviços nos vários países em que opera, mas soube adaptar-se às diferentes culturas e apresentar soluções adaptadas a cada mercado. Nuno Ribeiro, da Faber Novel, está hoje no Fecho de Contas para nos falar deste estudo e desta empresa. Olá, boa tarde, Boa Nuno. tarde. Porquê é que a Uber é uma empresa disruptiva? O que é que veio trazer de novo? Várias coisas. Uma das coisas que vocês falam na peça, ou seja, é o facto de ser um player que é digital, mas que agarra naquilo que são os átomos, ou seja, no mundo físico, e consegue transportar no seu modelo de negócio, entender muito bem 3 grandes tendências que estão a mudar o mundo. A primeira é a economia da partilha. A segunda, aquilo que é a economia em rede e o poder de uma rede como é a do Uber, ou seja, com mais pessoas e com procura e oferta, e aquilo que é uma outra grande tendência que é on demand, ou seja, nós queremos cada vez mais os serviços a pedido e personalizáveis para nós. Portanto, eu diria que estes são os 3 eixos fundamentais de sucesso que o Uber conseguiu muito bem trazer. É um player estranho, porque é uma empresa que nasce de uma área tecnológica, tanto de bits e bytes. E é uma empresa tecnológica. E é ainda vista como uma empresa tecnológica. Vamos ver como é que será no futuro, e nós no estudo que realizamos trazemos também uma visão sobre aquilo que pode ser o futuro da Uber e que pode deixar de ser só bits e bytes. Aliás, a missão da empresa passou a ser mover bits e átomos, em vez de ser apenas encontrar um passageiro e um condutor. Portanto, apenas uma lógica só de transportes. É claramente uma empresa que está a olhar, já não apenas começou por ser um serviço de motorista, depois passou para um serviço de táxi. Hoje, nos Estados Unidos e em algumas cidades, também na Europa, julgo que em Paris, já tem um serviço de entrega de refeições, com o Uber Eats, e o Uber Rush, que já faz a entrega de encomendas. Okay? E, portanto, é uma empresa que se sabe adaptar seguindo claramente aquilo que é o seu consumidor. E a relação de confiança que criou com os seus consumidores permite-lhe e dá-lhe espaço para que crie novos produtos e novos serviços. E quais são os grandes desafios à atividade da Uber? São as questões regulatórias que têm enfrentado um pouco São todo várias. A regulatória é uma das questões, importante, não sou menos importante. A concorrência é outra, ou seja, há cada vez mais concorrentes a surgirem. É o caso do Lyft, que tinha, aliás, o Lyft surgiu em 2007, não com o nome Lyft, mas como Zim Rider, e depois é que mais tarde houve um spin-off e surgiu a Lyft, e portanto o Uber ganhou a dimensão e não foi o primeiro player, foi o segundo player. Portanto, para quem estudou a teoria de jogos, isto é a lógica do second best, certo? E portanto foi disruptivo a esse nível, conseguiu colonizar mais rapidamente, como nós lhe chamamos nesta lógica do vírus, ou seja, colonizou mais rapidamente do que os players iniciais, entrou em zonas. E os grandes desafios da Uber passam por entender a transformação do setor dos transportes, é algo que eles estão muito atentos, e passará sobre aquilo que é a transformação, a forma como nós vamos passar a utilizar a mobilidade e os transportes no nosso dia-a-dia. E aqui surgem novos desafios, não apenas porque eles vão chocar com as marcas automóveis, portanto com os fabricantes de automóveis. Quem sabe, uma das coisas que nós identificamos no estudo é, talvez um dia destes, o Uber tenha automóveis deles próprios e fabricar não só com os transportadores, mas com os próprios construtores de automóveis. Com os próprios construtores de automóveis. Neste momento, a GM, a General Motors, está a avaliar a possibilidade de adquirir o Lyft, que é um concorrente da Uber, ou seja, para tentar travar este mercado e ser também um player nesta área. O Uber hoje vale mais do que a General Motors em valorização, apesar de não estar cotado em bolsa, mas a sua valorização é de 68 mil milhões de dólares, é superior à valorização da General Motors.
E, portanto, os desafios são não apenas a parte regulatória, os novos concorrentes e os novos concorrentes dos vários setores, ou seja, não só do setor tecnológico, por exemplo, sabemos que a Google está a trabalhar em carros autoguiados, a Tesla já tem carros autoguiados também, sabemos que a Apple tem um projeto super secreto, mas já toda a gente sabe que está a fabricar carros também, automóveis, que serão autoguiados, possivelmente elétricos, e, portanto, há novos players a entrar neste negócio, ou seja, não há garantia de que o Uber seja o player dominante mais à frente. Parte com uma vantagem muito grande, uma massa crítica de utilizadores muito fiéis já e que tem alargado a sua área de serviços. Aliás, este estudo surge na sequência de outros estudos que nós fizemos anteriormente, do Gafanomics, onde analisámos o Google, Apple, Facebook e Amazon e onde identificámos quais eram os denominadores comuns destas empresas e identificámos que o Uber e outras já utilizavam as mesmas estratégias destas empresas para fidelizar os seus consumidores e agarrar mais cota de mercado. E, portanto, o Uber tem muitos desafios, mas é uma empresa muito bem posicionada, muito dinâmica e muito rápida. E aqui neste estudo fala também nos 5 passos para um crescimento exponencial. O que é que levou a Uber a crescer de forma tão rápida? Primeiro, conseguir fazer um bom encontro entre aquilo que é a proposta de valor entre preço, confiança e experiência do utilizador. Okay? Portanto, sintetizar aquilo que nós identificamos como sintetizar a experiência do utilizador e encaixar bem este triângulo. Sendo que nós olhámos para o Uber e vimos uma estratégia de vírus, foi plantar os germes, ou seja, o germe é algo que o Uber, quando entra no mercado, é muito rápido a abrir esse mercado. Ou seja, em média demoram 2 meses a entrar no mercado, conseguiram fazê-lo em menos tempo já, em 2 semanas, e portanto é muito rápido a criar procura e oferta. Ou seja, esta é uma plataforma de quem procura e de quem oferece e, portanto, o Uber cria uma série de incentivos aos motoristas, no caso da parte dos motoristas e no caso de quem procura, portanto, oferece dinheiro, paga aos motoristas para aderirem à plataforma, paga por motoristas que trazem novos motoristas. Portanto, essa implantação rápida é importante. É vital. Ou seja, este modelo de rapidez, de criação de oferta e procura muito em paralelo e muito rapidamente é fundamental para ganhar dimensão. E por isso a tesouraria é um ponto muito importante desta empresa e daí a necessidade de captação permanente de capital. Portanto, há de facto um investimento muito grande, portanto a operação arranca muito negativa, tipicamente nestas operações, já vimos isso também, por exemplo, no Netflix, tem estratégias muito semelhantes, ou seja, financiam a entrada no mercado numa lógica viral e não muito numa lógica de mass media, de comunicação de massas nesta lógica. O terceiro eixo é tornar-se contagioso, ou seja, criar este efeito de rede e acelerar. Portanto, é essa a lógica. Inovar com muita rapidez e passa por isso, ou seja, entender o consumidor e criar novos serviços laterais, ou seja, o Uber começou como um serviço top, ou seja, um serviço de motorista de elite e depois alargou-se para um serviço de motorista vulgar, competindo diretamente com os táxis e já tem mais serviços, portanto, nesta lógica que eu falei de refeições, de encomendas e também já de partilha de boleias, também em alguns serviços nos Estados Unidos. Em quinto lugar, estes 5 passos é a lógica de defender, aquilo que identificávamos há pouco, ou seja, defender-se não apenas da lógica regulatória e fazer muito pressing e muito lobby, ou seja, uma das coisas que identificámos no estudo é há neste momento por parte do Uber um forte investimento na área de lobbying, portanto, combatendo aquilo que são as pressões tipicamente legais e, portanto, conseguindo alterar algumas das leis. Sucesso. Sim, ou seja, já conseguiu, tanto o Uber como o Airbnb, um player semelhante nestas áreas, na área de alojamento, mas que utiliza estratégias muito semelhantes ao Uber, conseguem, ou seja, porque não tem a ver com apenas o lobby, mas tem sobretudo a ver com a força do consumidor. Ou seja, os reguladores, ao fim de algum tempo, percebem que estão a travar o vento com as mãos e que não faz muito sentido proibir um serviço que os consumidores até querem e que, de uma forma ou de outra... Só pena de criar descontentamento. E mais do que isso, e perdem receitas, ou seja, do ponto de vista legal de impostos, se elas estão a operar à margem da lei e hoje estamos no espaço comunitário e estamos no mundo e há uma globalização, é sempre possível a faturação vem não da lógica local, mas de outro país e, portanto, os próprios Estados perdem dinheiro por não regulamentarem e não legalizarem uma operação como a do Uber e do Airbnb, por exemplo. Nuno, conforme disse, a Uber não está cotada em bolsa. Sim. Não era de esperar que, nesta altura, uma empresa desta natureza já estivesse? Eu acho que estas empresas aprendem com o passado e com o histórico das outras, ou seja, o Uber tem, e é um ponto importante, cresceu mais rapidamente na sua valorização, por exemplo, do que o Facebook.
Ou seja, em 7 anos conseguiu uma valorização de 68 mil milhões de dólares. Há uma necessidade de grande capital, como estava a dizer, de muita tesouraria. O Uber recentemente captou 3,5 mil milhões de dólares através de um fundo da Arábia Saudita. Hoje estas empresas já não têm a necessidade tão rápida de ir para a Bolsa e de ficarem expostas ao mercado acionista. O objetivo não é sempre o IPO? Já foi, eu acho que no passado muitas empresas o grande objetivo era o IPO, hoje já não, hoje estas empresas têm muito a ganhar em serem de capital fechado, conseguem ter uma gestão estratégica muito mais alinhada, com menor pressão de vários acionistas, é mais fácil gerir 20 acionistas ou 30 acionistas e alinhá-los naquilo que são os objetivos fundamentais da empresa, olhando para aquilo que é a visão de longo prazo, sem uma pressão de curto prazo e de valorização das ações em bolsa. E, portanto, essa pressão, quanto mais tarde existir nestas empresas, melhor, até terem um modelo de negócio mais sustentado e valorizar-se-ão na mesma. Ou seja, a entrada tem mostrado que essa empresa não precisa de ir para a bolsa para captar dinheiro. E, portanto, de facto, eu acho que é uma vantagem não estar exposto à bolsa neste momento. Nuno Ribeiro, muito obrigada. Obrigado. Hoje falámos sobre a Uber, um negócio disruptivo na área dos transportes.